Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Física com o seu professor de Física, professor Dadson Leite. E vamos ao conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre espelhos esféricos, certo? Vamos fazer uma breve introdução ao conteúdo, aos espelhos esféricos. Vamos falar dos elementos de um espelho esférico, certo? São os elementos que nós vamos encontrar em um espelho e por que eles são importantes para o estudo dos espelhos esféricos. Nós vamos falar da condição de nitidez de Gauss, okay? Em que condições o espelho ele consegue gerar imagem. Vamos falar dos raios notáveis e também da determinação gráfica das imagens em espelhos esféricos. Okay? Então vamos lá entender aí os espelhos esféricos. Né? Então os espelhos esféricos são sistemas ópticos formados com base em calotas polidas e refletoras, capazes de refletir a luz em diferentes ângulos, produzindo desta forma imagens que podem ser tanto reais como virtuais. Existem dois tipos de espelhos esféricos, os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Então nós temos uma calota. Okay? A calota é parte de uma esfera. Então tem uma esfera, a esfera ela é dividida, okay? Então forma-se a calota. Certo? Na calota esférica nós vamos ter duas partes refletoras. A parte de dentro da calota e a parte de fora dessa calota. Okay? Quando a parte de dentro dessa calota, né, quando a curvatura, certo, ela tem um formato de um C, por exemplo, nós temos o espelho côncavo. Okay? Então, o espelho côncavo, certo? A parte refletora é a parte de dentro da curvatura. O espelho convexo, ao contrário, o espelho convexo é a parte de fora. Okay? Então, essa parte de fora, refletora, nós temos o espelho convexo. Então, nos espelhos esféricos, nós temos imagens reais e virtuais. Qual é a diferença entre elas? Também é muito simples. Geometricamente, a imagem real é aquela que se forma na frente do espelho, certo? Geometricamente falando, ok? A imagem se forma na frente do espelho. E a imagem virtual é aquela que geometricamente se forma atrás do espelho. É só lembrar dos espelhos planos. Espelhos planos geram imagens virtuais, ou seja, imagens que são geradas atrás do espelho. Ok? Então, está aqui a representação dos espelhos esféricos. Veja como é simples. Ok? Então, graficamente, nós representamos desta forma. Então, nós temos a representação do espelho côncavo e a representação do espelho convexo. Então, no espelho côncavo, a parte de dentro da curvatura é a parte refletora e no espelho convexo, a parte de fora da curvatura é a parte refletora. Tá ok? Então, muito simples esse entendimento. Então, os elementos que nós vamos encontrar no espelho esférico. Né? Então, o espelho esférico, bem como nós já sabemos, é a curvatura, né, aí dessa circunferência. Okay? Então, nós vamos ter um eixo principal, né, e um eixo secundário. Esse eixo principal é onde nós vamos encontrar o vértice, o centro e o foco desse espelho, né, no caso do espelho esférico. Então, muito simples. O vértice vai ser aquele ponto em que o eixo principal ele toca com o espelho. O centro é o centro da curvatura. Se é um espelho esférico, certo? É porque ele vem de uma esfera. E a esfera tem um centro. Ok? Então, esse centro dessa esfera também é um centro de curvatura do espelho esférico. Certo? E entre o centro e o vértice, nós temos o foco. Certo? O foco ele é a distância média. Ele é o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Ok? Então, esses são os elementos que nós encontramos aí no espelho. E, além disso, nós temos o ângulo de abertura deste espelho. Certo? Esse ângulo de abertura desse espelho ele vai ser importante para a nitidez de Gauss, que a gente vai ver a partir de agora. Certo? Então, quando o ângulo
certo? Quando o ângulo de abertura, certo, ele for menor ou igual a 10, eu tenho 10 graus, né, eu tenho a formação da imagem, ok? Então, o ângulo de abertura ele tem que ter essa característica, certo? Ele tem que ser menor ou igual a 10 graus. Aí nós temos formação de imagem. Além disso, esses raios que incidem, né, sobre o espelho, eles têm que manter um padrão para poder também ter a formação da imagem, tá ok? Então, essa é uma condição de nitidez, nós chamamos de condição de nitidez de Gauss. Bom, sobre os raios notáveis, certo? Os raios notáveis serão aqueles raios que geometricamente serão os mais importantes para a formação da imagem, certo? São raios que mantêm um certo padrão, tá ok? Então, vamos começar com o espelho côncavo, ok? Então, nós temos o primeiro raio notável, é aquele que incide paralelo ao eixo central, certo? Preste bem atenção. O raio de luz, ele incide paralelo ao eixo principal. Quando ele incide no espelho côncavo, ele será refletido passando obrigatoriamente pelo foco. Então, ele incide paralelo e reflete no foco, certo? Então, esse é o primeiro raio notável, ok? Isso é importante porque quando nós formos fazer as imagens, nós vamos precisar desses raios notáveis, ok? Então, o segundo raio notável vai ser o caminho inverso, ok? Princípio da reversibilidade da luz, né? Nós vimos lá nos princípios da óptica geométrica. Então, o raio que incide passando pelo foco, ele irá refletir paralelo, ok? Então, o que incide paralelo reflete sobre o foco. O que incide passando pelo foco reflete paralelo, ok? Então, esses são os dois primeiros raios notáveis. Tem só esses? Não, certo? O terceiro raio notável é aquele que incide no vértice. Quando ele incide sobre o vértice, ele reflete mantendo o mesmo ângulo, ou seja, ele vai se comportar como se fosse um espelho plano. Okay? Então, ele está incidindo no vértice e ele vai refletir mantendo o mesmo ângulo, ou seja, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Tá, ok? Então, esse é o terceiro raio notável. E o último raio notável vai ser aquele que incide passando sobre o centro de curvatura. Então, ele incide passando sobre o centro e ele vai refletir também passando sobre o centro. Ou seja, vai formar ali retas concorrentes, certo? Então, esses são os 4 raios notáveis para o espelho côncavo. Muito simples, certo? Muito simples. Entendendo como é que esses raios eles se comportam, vocês não terão problema nenhum quanto à formação da imagem, certo? Espelho côncavo. Vamos aos espelhos convexos. Com o espelho convexo, né, o raio que incide paralelo, ele vai refletir não mais sobre o foco, certo? Porque o espelho convexo, lembre-se que é a parte de fora da curvatura e o foco está na parte de dentro da curvatura, certo? Então, quando ele incide paralelo, ele vai refletir, né, em uma reta em que essa reta ela passe pelo foco. Então, o raio ele não vai passar pelo foco, mas se nós fizermos um prolongamento desse raio, nós vamos perceber que ele está na direção do foco. Tá ok? Então, esse é o nosso primeiro raio notável do espelho convexo. Tá ok? E aquele que incide em uma reta que passa pelo foco. Então, o raio ele vem em uma reta, está na direção do foco. Quando ele bate no espelho, ele vai fazer o quê? Esse raio ele vai refletir paralelo, ao contrário do primeiro. Tá ok? Então, ele incide em uma reta que passa pelo foco, ok? Ele vai refletir paralelo, certo? O terceiro exemplo, né, o terceiro raio notável, vai ser aquele que incide sobre o vértice. A exemplo do que acontece no espelho côncavo, né, no espelho convexo, ele também irá refletir mantendo um padrão. Ele incide e reflete mantendo o mesmo ângulo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá ok? E o último vai ser aquele que incide em uma reta que passa pelo centro de curvatura. Ok? Então, ele não vai passar pelo centro de curvatura, mas sim é uma reta cuja direção passa pelo centro. Então, ele incidiu e refletiu nessa mesma reta. Tá ok?
percebe-se que os raios notáveis eles se comportam do mesmo jeito para espelhos côncavos e convexos. Certo? A única diferença vai ser a posição em que ele vai estar, certo? Quanto ao espelho. O espelho côncavo a parte de dentro, o espelho convexo a parte de fora. Certo? Vamos lá. A determinação gráfica das imagens em espelhos esféricos. Muito simples. A natureza. A imagem ela pode ser real, virtual ou imprópria. Ou seja, ela pode estar na frente do espelho, geometricamente falando, real. Ela pode estar atrás do espelho, geometricamente falando, que é virtual, ou não formar imagem. Não formar imagem que nós chamamos de imagem imprópria. Tá ok? Quanto à posição, a posição vai ser o lugar em relação ao espelho. Ele pode estar na frente do espelho, pode estar atrás do espelho. Tá ok? Então essa é a posição. O tamanho pode ser maior, menor ou igual ao objeto. Certo? Então nós podemos ter imagens maiores do que o objeto, né? Uma amplificação da imagem. Nós podemos ter imagens menores do que o objeto, ok? Ou imagens iguais ao objeto. Ok? Então o espelho esférico ele vai conseguir fazer isso. E nós vamos ter também uma orientação que pode ser direita ou invertida. Certo? O objeto, por exemplo, ele pode estar apontando para cima e a imagem pode apontar para baixo. Tá ok? Isso pode acontecer no espelho esférico. Certo? A gente vai aqui determinar as imagens, vocês vão conseguir perceber. Vamos começar com o espelho côncavo. Certo? No espelho côncavo, nós temos aqui um objeto. O objeto ele se encontra antes do centro de curvatura. Antes do centro de curvatura. O que acontece? Nós vamos pegar aqui dois raios notáveis. Quais são esses dois? O que incide paralelo e reflete passando pelo foco, e o que incide passando pelo foco e reflete paralelo. Certo? Nós vamos pegar os raios refletidos, e o ponto em que esses raios refletidos eles se cruzam, lá nós teremos a formação da imagem. Então, eu tenho um objeto, certo? E onde os raios refletidos se cruzam, eu tenho a minha imagem. Ok? O que é que a gente consegue perceber? Olha aí. O objeto está antes do centro de curvatura, certo? Quando esses raios se cruzam, eles se cruzam depois do centro de curvatura, certo? Se cruzam mais próximo do espelho, certo? Então, nós vamos ter o quê? Como a imagem ela é formada geometricamente na frente do espelho, a gente consegue ver que é na frente do espelho, ela é de natureza real, imagem real, certo? A posição vai ser entre o centro e o foco, ok? O tamanho, notoriamente a gente consegue perceber que é menor do que o objeto, e a orientação é invertida. Percebam o seguinte, o objeto está para cima e a imagem está para baixo, ok? Então essa é a primeira configuração. Quando nós aproximarmos o objeto, nós vamos perceber o seguinte, certo? Percebam que agora o objeto ele está sobre o centro de curvatura, ok? Então nós vamos pegar ainda aqueles mesmos raios notáveis. Incide paralelo e reflete sobre o foco, incide passando pelo foco e reflete paralelo, ok? Então eu tenho o objeto e logo abaixo do objeto eu tenho a imagem se formando. Ou seja, à medida em que eu aproximei o meu objeto do espelho, a imagem se afastou do espelho, certo? Então, o objeto que estava antes do centro de curvatura agora está sobre o centro de curvatura, e a imagem que estava entre o centro e o foco agora está sobre o centro. Então, houve um afastamento da imagem, certo? Então, percebam o seguinte, o objeto aproximou, a imagem afastou. A natureza continua sendo real, porque geometricamente está sendo formado antes do espelho. A posição em cima do centro de curvatura, desculpa. O tamanho igual ao objeto, a imagem e o objeto vão ter o mesmo tamanho, e a orientação invertida, certo? Uma ponta para cima e outra ponta para baixo, ok? Na terceira imagem, na terceira situação, nós vamos ter o seguinte, ó, o objeto já se aproximou mais do espelho, agora ele está entre o centro e o foco, ok? Pego os raios notáveis, os mesmos raios notáveis, vou perceber que eles vão se cruzar antes do centro de curvatura. Ou seja, à medida que eu aproximei o meu objeto, a minha imagem está se afastando, certo? E além disso, a gente consegue perceber o seguinte,
que o objeto se aproxima, a imagem se afasta e fica maior. Então, nós podemos fazer a seguinte observação. Entre o objeto e imagem, quem estiver mais próximo do espelho côncavo, fica menor. Se o objeto estiver mais próximo, ele é menor do que a imagem. Se a imagem estiver mais próxima, ela é menor do que o objeto. Tá ok? Então, guarde essa observação. Então, o objeto está entre o centro e o foco. Okay? Pega os raios notáveis, onde eles se cruzam, eu tenho a formação da imagem, certo? A imagem de natureza real, porque se forma antes, certo? A posição vai ser antes, não é, do centro de curvatura. O tamanho maior, que eu já falei, e a orientação é invertida, tá ok? Então, nós temos essas três situações. Se eu aproximar ainda mais, colocar em cima do foco, né, o meu objeto, vou pegar os raios notáveis, certo? Não consigo mais pegar o raio notável que passa sobre o foco. Eu pego aquele que incide sobre o vértice. Vou perceber que os raios que são refletidos, eles são paralelos. Ou seja, raios paralelos nunca se cruzam. Nunca irá formar imagem. Então, nós chamamos essa imagem, né, de imagem imprópria. Tá ok? Então, nós temos esse exemplo de espelho côncavo. Ok? Então, o espelho côncavo ele sempre vai formar imagens reais. Ok? Imagens reais. E toda vez que a imagem for real, ela será invertida. Então, você pode fazer essa observação. Imagem real, tá ok? O real, ele vai se conectar com o invertido. Certo? Então, nós temos alguns exemplos de espelhos côncavos em casa. Certo? São aqueles espelhos que geram uma certa deformação. Ou você pode, por exemplo, pegar a concha de uma colher, a parte interna de uma colher, e conseguir formar imagem através dela. Você vai perceber que em alguns pontos você não vai conseguir ver a imagem, em outros pontos você vai ver a imagem de cabeça para baixo, tá ok? E menor ou maior do que o objeto, certo? Então aí você consegue perceber um espelho côncavo, tá ok? Então muito simples. E ele vai ser de natureza imprópria, não vai formar imagem quando estiver em cima do foco, tá ok? Já no espelho convexo nós vamos ter o seguinte, tem um objeto, ok? Então, vou pegar os raios notáveis, né, aquele que incide e reflete, não é paralelo e reflete na direção do foco, e aquele que incide e reflete lá, mantendo o mesmo ângulo, né? Incide e reflete lá sobre o vértice, ok? Eles não vão se cruzar, né? Até pela configuração a gente consegue ver que um vai para cima e o outro vai para baixo. Mas se nós prolongarmos esses raios, nós vamos perceber o seguinte, que atrás do espelho, eles vão se cruzar. Então, geometricamente, atrás do espelho eu consigo formar a imagem, certo? Se a imagem é formada atrás do espelho, a imagem só pode ser virtual. Só pode ser virtual, certo? A posição vai ser entre o vértice e o foco, tá certo? O tamanho será menor e a orientação será à direita. Ou seja, toda vez que ela for virtual, ela é direita. Toda vez que ela for real, ela é invertida, certo? Então, real, invertida, virtual, direita. A gente consegue ver os espelhos convexos dentro dos ônibus, por exemplo, dentro das farmácias, dos estabelecimentos comerciais. Aquele espelho circular, ele não é esférico porque ele é circular, certo? Mas até pela quantidade de informações que ele consegue trazer. Então, a gente consegue perceber o seguinte, que pelaquela configuração dele de ser convexo, a gente consegue ter uma quantidade de informações muito maior, né, geradas pela imagem. Okay? Então, por isso que eles são colocados nesses estabelecimentos. Tá certo? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.